Boa noite, gente querida, ainda aqui com o Marcos. Vamos agora à parte 2 dessa aula, que agora nós vamos virar o disco, vamos falar sobre o sacramento da ordem. Mas tudo se conecta, né? Porque quem administra o sacramento da ordem é o sacerdote. Ordinariamente é o sacerdote presbítero, né? O bispo raramente ele tem a competência, ele tem a competência por excelência, né? De tudo aquilo que é o sacramento da ordem, o bispo ele é por excelência, mas já para não dar spoiler na aula do Marcos, né? É o padre, normalmente é o padre que está ali, né, Marcos? Normalmente é o padre que está ali, porque o bispo tem outras coisas para fazer, certo? Então, sem mais delongas, vocês estão gostando? Vamos ouvir um pouco. Vocês estão gostando da apresentação do Marcos? Está sendo claro? Dá pra entender? Sim, muito legal, adorando. Ele é fofinho, né, gente? Aí o Diogo do Busão falou sim. Ele podia vir todo dia aí, né? Aí, ó, opa. Nossa, Felipe. Não, é que depois de meio ano dando aula pra ele, já tô enjoado de mim já, né? Normal. Em paz. Então, ó, o feedback aqui tá sendo positivo, então graças a Deus. Então vamos lá, Marcos. A casa é sua, sinta-se à vontade, tá bom? Vamos lá, segunda parte então. Vamos para o sacramento da ordem agora. Como eu disse na aula anterior, o sacramento da ordem é um sacramento do serviço, assim como o sacramento do matrimônio. E ele é o sacramento no qual Cristo institui os apóstolos. Ah, mas padre não casa, e Pedro era casado. Se ele institui os apóstolos do sacramento da ordem, Pedro era casado e era padre? Sim. Pedro era casado e era padre. Pedro era casado e era bispo. Naquela época não existia a questão muito bem formulada que temos hoje do sacerdócio sacerdotal, como ainda é na igreja ortodoxa. Lá os padres podem casar. Então, não tem problema isso na igreja. O povo transforma isso, a castidade, em um assunto que às vezes é um tabu, é proibido falar, ou um assunto que não pode tocar porque é muito sacralizado. Podemos falar disso. Não é um problema o padre ser casto hoje em dia. O problema é que o povo problematiza tudo hoje em dia, né? Um A de um passarinho que passa na rua já é problematizado. Já vira debate na faculdade de filosofia, debate na TV. E não é muito bem assim como a gente vai ver. Então, esse sacramento da ordem, ele é definido em 3 graus. Primeiro grau, o diaconato. Os diáconos que a gente vê na paróquia. Segundo grau, os padres. E o terceiro grau, que é o sacerdócio por excelência, os bispos. O Papa, ele é bispo de Roma. Então, por excelência, ele é o bispo dos bispos. Ele é o bispo da igreja mãe. Então, ele não tem um grau a mais do que qualquer bispo que nós temos por aí. Ele tem o mesmo grau de bispo. Ele só é líder do mundo inteiro, da igreja católica do mundo inteiro. E da onde vem a palavra ordem? A palavra ordem não é judaica, ela não vem do vocabulário da Bíblia do Antigo Testamento. Ela vem do vocabulário romano. Então, quando a igreja cristã, logo no comecinho, começou a se enturmar ali com os romanos, por mais que tinha muita briga, os romanos perseguiram muito a igreja e demoraram para aceitar essa nova religião, muita cultura romana foi assimilada. Se a gente tem leis hoje na igreja, é porque a igreja é uma igreja romana. Ela surgiu em Roma. É uma igreja com todo o vocabulário jurídico, todas as leis da igreja são fundamentadas nas leis romanas. E é dali que vem a palavra ordem. O ordo é o grau que aquelas pessoas que governavam tinham. Então, quando eles assimilam a cultura romana, eles pegam e dizem: vamos colocar esses graus: ordem do diaconado, ordem do presbiterado, ordem do episcopado. Em latim tem outros nomes, mas é assim que ficou pra gente no português. E o que consiste o rito da ordem? Quando Jesus Cristo ele institui os 12 apóstolos como missionários, em algum momento da história ali, ele instituiu como os presbíteros, como padres, como bispos, de algum modo. Não se sabe como, mas se dá na tradição. Porque eles começaram a fazer a mesma coisa que Cristo ensinou eles a fazer. O que é?
além de toda a pregação missionária, além do pregar o reino de Deus, partiu o pão. Nisso consiste o começo do sacerdócio. Eles partiam o pão como Cristo partia. Tem uma beata da igreja, a Beata Catarina Emeriti, uma beata pouco conhecida, mas se vocês pegarem o livro dela, que é o livro Vida, Paixão e Glorificação do Cordeiro de Deus, ela tem visões místicas sobre a vida de Cristo, desde o nascimento até a Assunção de Maria. Ela tem várias visões místicas. É como se ela estivesse no local, levada acho que era do ano de 1800 mais ou menos. É como se ela fosse levada de 1800 para a época de Cristo. E ela via o sofrimento de Cristo. Como não é algo, digamos assim, não é dogma da igreja o que ela escreveu, é uma coisa que a gente pode crer. Mas você não precisa acreditar que foi exatamente daquela maneira. Tudo ali bate com a Bíblia. Tudo que ela escreveu bate com a Bíblia. E no momento que ela vivencia a revelação da Santa Ceia, antes de começar a Santa Ceia, ela fala que naquele momento Jesus ordena e institui o sacerdócio de Pedro e João, os dois apóstolos ali mais próximos, além de Tiago. E nisso, poderíamos dizer, a partir da visão dela, os dois primeiros bispos da igreja. Os dois primeiros bispos. Antes de surgir padre e diácono, surgiu os bispos. É eles que passam a ordem adiante. E daí, esses dois ordenaram o resto, segundo a visão dela. Isso é meio estranho pra gente. Porém, porque a gente acredita na sucessão apostólica dos 12 apóstolos. Se vocês forem pegar do bispo, eu não sei qual bispo é na diocese de vocês, aqui em Jundiaí é Dom Vicente Costa. Dom Vicente Costa foi ordenado por um bispo. Esse bispo foi ordenado por outro bispo. É como se fosse uma árvore genealógica de família. Se vocês forem pegar, o Dom Vicente Costa tem conexão com alguns dos apóstolos de ordenação. 2000 anos de pessoas ordenando pessoas, de bispos ordenando bispos. Isso é a sucessão apostólica. Não tem como você chegar até os apóstolos, porque tem um período ali da história que muitos documentos da igreja foram perdidos. Então não tem como você chegar aos apóstolos. Mas nós queremos que haja sucessão apostólica. E os bispos passam a sucessão apostólica deles a ordenarem os padres. Os padres, eles partilham do sacerdócio do bispo. Por isso que, se um bispo da igreja católica abandonar a igreja católica e decidir virar luterano e ordenar padres em outra igreja que não comunga com a igreja católica, aqueles padres vão ser verdadeiramente padres. Porém, se ele tentar ordenar qualquer bispo e esse bispo querer ordenar qualquer outro bispo, aí já não é válido, porque o bispo quebrou a Constituição Apostólica. Então, o bispo ordenar outros padres, ele pode, ali eles vão ser padres. É muito confusa essa discussão. Porém, não é um sacrifício válido porque eles não estão em comunhão com a igreja. São coisas muito detalhadas ali, muitas picuinhas pequenininhas que acontecem nessas casos de abandono da igreja. Mas a sucessão apostólica acontece dessa maneira. Bispo ordena bispo e esse bispo ordena os padres e diáconos. Quando a gente fala padre, diácono e bispo, a gente está omitindo uma palavra que é o fundamental do sacramento da ordem, que é o sacerdócio. Se vocês forem assistir diversos filmes, em qualquer cultura, ler diversos livros, a palavra sacerdócio, sacerdote vai aparecer. Sacerdócio, sacerdotisa. Isso fica muito claro, que é um conceito, não é o conceito da igreja só, é um conceito universal. Existe sacerdócio pagão, existe sacerdócio judaico, existe sacerdócio de diversas culturas e religiões. Porém, o sacerdócio católico, e aí que entra o diferencial do sacerdócio católico, ele é fundamentado no sacerdócio de Cristo. E por que Cristo é um sacerdócio diferente? Simplesmente porque ele é o sumo sacerdote. Ele que consuma todo o sacrifício. Na aula anterior, alguns minutos atrás, eu falei do sacrifício da cruz. É ele que faz o sacrifício da cruz. É Cristo. Os sacerdotes, os bispos e os diáconos só partilham de alguma forma desse sacrifício. Os leigos só partilham de alguma forma. É ele que é o maior sacrifício. É ali, no Calvário. Porém, pela sucessão apostólica que ele deixou para os apóstolos perpetuaram o sacrifício dele por toda a humanidade, atualizando diariamente o sacrifício de Cristo. Por isso que a gente não pode falar que a missa é o novo Calvário. A missa, ela é o Calvário atualizado. Ela é uma atualização do Calvário. Quando você baixa o aplicativo pede para atualizar.
Você vai trazer uma nova versão para aquele aplicativo, mas vai ser o mesmo aplicativo. A missa nada é do que uma versão atualizada do Calvário, sem sofrimento, porque Cristo não sofre na missa, mas com o sacrifício ali próximo da gente. E isso é o reflexo do sacrifício de Cristo, é em íntima união. Se vocês pegarem o sacrifício de Cristo na cruz, o sacrifício que na missa que São Pedro celebrava nas catacumbas, ou que os chineses celebram lá na China, escondidos, e o da paróquia de vocês, é a mesma missa, é o mesmo Calvário, ligado por um laço misterioso que a gente não consegue descrever, que atravessa o espaço e o tempo. São coisas que só Deus para explicar. Então o que acontece? O sacerdócio é algo que desde o início da humanidade já estava presente. Porque sacerdócio supõe o sacrifício, como eu disse. E se vocês forem pegar lá no Gênesis, quando Adão e Eva pecam, eles se reconhecem nus. E ao se reconhecerem nus, Deus faz o quê? Dá vestes de couro para eles. Ora, se Deus deu veste de couro para Adão e Eva, ele teve que sacrificar um animal, não teve? Ali está o primeiro sacrifício que a gente pode dizer. O sacrifício que Deus fez de um animal, de uma criação sua, para sanar as consequências do pecado de Adão e Eva. Porém, o sacrifício verdadeiro só aconteceu na cruz, porque é o sacrifício que alcança perdão para toda a humanidade. É como se Deus literalmente colocasse uma roupa para toda a humanidade, uma roupa nova. A roupa do Calvário, a roupa de Cristo. E isso é uma graça que só Deus pode dar. Qualquer outro sacrifício não tem sentido. Porque o sacrifício de Cristo é incruento na cruz, sofreu dor, mas atualmente não sofre mais dor. Na missa, Jesus não sofre dor quando se encarna ali na hóstia, no vinho. Porém, é o que redime toda a humanidade. Ó, se a gente for ver em outra cultura também, na cultura judaica, que é onde Jesus Cristo nasceu. Lá tinha duas tradições diferentes para sacrifício. O primeiro é que você matava o cordeiro e aspergia com o sangue do cordeiro, como o padre asperge a água, as paredes do templo, para purificar o ar, para purificar os pecados da humanidade. Uma outra forma de purificação de pecados que eles faziam, que é muito claro para a gente hoje, e talvez muitos não saibam, mas é uma expressão nossa, a expressão do bode expiatório. Todo mundo sabe o que é bode expiatório, né? Quando você pega aquele amigo para ser boi de piranha, para ser jogado na forca no lugar dos outros. Da onde surge a tradição do bode expiatório? É da cultura judaica. O que os judeus faziam? Eles pegavam 2 bodes e faziam um sorteio. O que era sorteado para ir para o deserto, para carregar os pecados, eles colocavam uma placa de madeira ou de pedra, não lembro direito, no bode, amarravam no bode e nessa placa estavam escritos os pecados do povo. E enviava o bode do deserto para o bode morrer no deserto. O outro bode ficava. É exatamente o que acontece na cruz. Cristo, o bode expiatório, foi posto na cruz e morreu por todos os outros homens. O bode que ficou, o bode que sobrou, é toda a humanidade. Por esse bode que sobrou, Cristo morreu na cruz. Por ele, esse bode foi mandado para o deserto. Por isso surgiu a expressão do bode expiatório. E isso tudo está completamente unificado no sacerdócio. Porque o sacerdócio é aquele que oferece o sacrifício. O que é o sacerdote? O sacerdote, ele empresta as mãos para Deus. Você pode emprestar a mão para Deus para fazer vários trabalhos cotidianos. Mas você nunca vai conseguir, nem eu, nem nenhum de vocês, eu vou conseguir um dia, talvez outros consigam também, trazer Cristo nas espécies eucarísticas, perdoar os pecados, administrar a unção dos enfermos. Isso é só um sacerdócio pode fazer. Porém, há uma coisa muito difícil hoje em dia, que na igreja é uma desclericalização do sacerdote ou uma endeusização do sacerdote. Há sacerdotes que estão deixando de ser padre, estão deixando de ir dar assistência para os doentes e de celebrar a missa. Há muitos padres assim mesmo. Não podemos negar isso. É de dar pena isso? É de sofrer? Sim. Há também uma coisa que acontece em outras paróquias, que é o endeusamento do sacerdote. A pessoa eleva o padre no último grau. Ele é o santo dos santos, os santos dos santos. Ele é aquele que a gente tem que obedecer cegamente. O
padre tem que saber de tudo. Tem lei e a endeusação do sacerdócio que se o sacerdote não faz, se o sacerdote faz um time lado que pro outro, o leigo já dá BO, já faz um curso na paróquia porque o padre está fazendo um erro, está cometendo um erro. Se o padre esquece uma palavrinha, nossa, o padre está cometendo um erro. É como é que fala? Um escândalo pro leigo às vezes. E a pessoa esquece que o sacerdote ele é homem, ao mesmo tempo que é consagrado para Deus, que é separado de Deus, separado para Deus. Mas que ele também é pecador. O sacerdote peca, gente. Todo mundo sabe que há escândalos na igreja, não podemos esconder isso. E não estou falando que todo padre comete escândalo. Não. Há padres santos, há religiosos santos. Isso a gente não pode negar. Porém, todo santo um dia foi pecador. Com exceção de Maria e Jesus, todo homem peca, toda mulher peca. Todo mundo, além de ser batizado, recebe uma tripla condição de profeta, rei e sacerdote. O sacerdócio do padre, ele é apenas um sacerdócio diferente, um sacerdócio a mais. E isso não difere o padre, tornando ele um deus. Muito pelo contrário. Ele é escolhido, retirado do meio do povo padre, formado e depois é jogado de volta para o povo, não somente para liderar, mas principalmente para servir. Marcos. O padre é o servidor do povo. Pode falar, Felipe. Só para, nesse gancho que você está falando, que o padre ele é um ser humano, né? Ele sofre, ele chora, né? Se você xingar ele vai ficar magoado, sabia? Por quê? Porque teve um padre aí que cometeu suicídio esses dias, né? Não sabemos as circunstâncias, nem porquê, mas isso não importa, né? Importa que um padre, quase um neo-sacerdote muito novo, 4 anos de ordenado, né? Cometeu suicídio, né? E claro, como eu estou repetindo, a gente não sabe as circunstâncias nem porquê, mas quantos padres estão com depressão aí? Né? Quantos padres só são criticados? Quantos padres só são humilhados, né? Então é pra gente refletir, porque o nosso primeiro dever com os nossos padres é orar por eles. Não é aquela questão, não julgueis, não podemos julgar os padres. Tem padre que faz coisa errada, assim, entendeu? Agora tem padre que precisa de correção, precisa de amor, precisa de carinho, precisa de que tenha pessoas que mostrem para ele, né, o caminho certo, mas às vezes ele só precisa que você chame ele na casa dele para tomar um café, né, para conversar um pouco com ele, entendeu? Porque o padre ele vive sozinho, né? O padre ele vive ele e Deus, né? E muitas vezes quantas padres que celebram uma missa de Natal, aí vai todo mundo para casa comer cedo e vai para casa comer pão com ovo, porque às vezes não tem pai e mãe perto, não tem parente, fica sozinho lá. Então a gente precisa valorizar a humanidade dos nossos sacerdotes, entendeu? Porque eles são humanos e eles precisam ser tratados como tais também. Porque ou você reduz o padre a um simples humano ali, outro que qualquer, e menospreza como se fosse menosprezar qualquer outra pessoa, como se fosse, por exemplo, o Felipe é padre, o Pablo é leigo. Do mesmo jeito que eu desprezo o Pablo, eu vou desprezar o Felipe. Ou você faz isso com o padre, ou você endeusa o padre. E a gente tem que estar no meio termo ali, rezar pelo padre, saber que ele é homem como qualquer homem, e que ele é uma pessoa que possui condições especiais ali. Geralmente é uma pessoa sozinha, não tem ninguém não mora com ninguém, às vezes mora em comunidade, às vezes não. É uma pessoa que tem uma vida atarefada, uma vida de oração. É uma pessoa que, assim como qualquer leigo, busca santidade, ou tem que buscar santidade. É uma pessoa qualquer. Ela tem uma missão diferente dos outros. E essa missão é de servir os leigos. O padre, ele é corpo, ele é em persona Christi, ou seja, ele é em pessoa de Cristo. Só que às vezes a gente esquece também que o padre é em persona Christi capitis. Ele é em pessoa de Cristo cabeça. Por isso que ele é líder.
Ele é líder e servidor. Ele está à frente da comunidade, ele serve a comunidade. Assim como Cristo foi. Cristo morreu. Isso não é uma coisa de um líder fazer. Já viu um líder que abandona o povo, fala, vou embora, eu vou morrer aqui. Não, Cristo morreu. Ele foi um líder que morreu. Mas morreu por quê? Porque tinha um propósito maior. Serviu a humanidade redimindo os pecados. Deus que morreu. Pior ainda, se a gente for pensar, né? Um Deus que morre? Como assim? É um escândalo. Mas ele era Deus e homem. Por isso que ele morreu. A morte estava na sua condição humana. Morreu como qualquer homem. Nós morremos como qualquer homem. Nós sofremos igual qualquer homem. E por isso que cada sacerdote, cada leigo, sofre com Cristo. Nem está falando do sacramento anterior. Vamos lá. Os 3 graus da ordem, eles possuem missões diferentes ali. O bispo é o sacerdócio por excelência, então ele tem uma missão muito maior que é governar as dioceses. Governar uma parte da porção de Deus. E dessa parte ele ordena os padres e esses padres ajudam ele a administrar. Então o seu pároco nada mais é do que um cooperador do bispo. Ele coopera com a missão do bispo. Quem é o verdadeiro pastor de vocês é o bispo. Porém, o bispo não consegue estar em todos os lugares da diocese. Então os padres estão ali por eles. Então os padres são seus pastores pelos bispos. Os diáconos, eles estão para servir. Então eles partilham do sacerdócio do bispo quando servem. Por isso que o diácono, ele pode ser casado. O diácono pode ser diácono no seu casamento. Porém, tem que receber as ordens. Eu não sei aí, se é na diocese de vocês aí, me diz Felipe. Aí existe diáconos casados? Olha, vamos entender uma coisa aqui. Eu estou aqui, a paróquia Nossa Senhora da Boa Morte é uma paróquia na Arquidiocese de São Paulo. Lá tem diáconos casados. Só que eu estou aqui na casa da minha noiva, na Diocese de Santa Amaro. Aqui não tem diáconos casados. Marina está na Diocese de São Miguel, que não tem diáconos casados. Agora, acho que o restante aqui é tudo arquidiocese, né? Então você vê que tem, o bispo que decide, né, o Marcos? É uma coisa que vai de bispo para bispo e que vai sendo formado. Né? Os diáconos, então, podem ser diáconos casados. E faz parte no servir quando eles partilham, quando eles servem os leigos, quando eles servem a esposa, quando eles servem o padre, quando eles servem o bispo, eles estão sendo diáconos, partilhando do sacerdócio do bispo. O órfão e a viúva, né? De Cristo. Oi? Na Bíblia tem um negócio lá, o diácono cuida do órfão, da viúva, né? O diácono, na Bíblia tá originalmente o diácono cuida do órfão da viúva. Porém, hoje em dia, cresceu muito isso, cuida da liturgia, cuida de palestra, cuida de pregação, cuida de pastoral, cuida dos doentes. Então, é muito grande isso. Ô, Marcos, e se meus alunos um dia verem, entrarem lá no Globo.com, que já acho que é uma coisa errada que meus alunos têm que fazer, né? Se for fazer. E ver lá que o Papa tá planejando ordenar diáconos mulheres. E qual que é essa questão aí, se você... Eu não consigo fundamentar onde tem documento da igreja, mas eu estava ouvindo uma aula de um padre esses dias, padre François da Costa, e ele estava falando, sacerdotisa é outra história, que isso já é meio complicado. Isso, como eu disse em outra aula, só homem pode ter as ordens. Porém, na história da igreja, um período ali, existiu diaconisa, existiu as servidoras. Não se sabe quando, não se sabe como fundamentar. Eu não sei. O padre François também não fundamentou, só disse que tinha. Mas existiu na história da igreja as diaconisas. Eu não vou saber quando, não vou saber fundamentar, eu não vou saber o porquê. Mas elas partilhavam o sacerdócio do bispo, mas elas não eram como um diácono é. Porque todo mundo aqui, de certo modo, partilha do sacerdócio do bispo. Quando tá ali. Vocês são fiéis do bispo, vocês são um povo que o bispo pastoreia, então vocês partilham dessa relação com eles. Ele é o pastor, vocês são as ovelhas. Eu sou ovelha. Porém, aí eu não vou saber se era a mesma coisa que um diácono, se era uma diaconia, se era diferente, mas existiu na história da igreja. Não vou saber quando, não tem como fundamentar direito isso, mas existiu. Eu acho que não partilhavam da ordem, elas não eram ordenadas. Então, hoje em dia, provavelmente era isso mesmo. Hoje em dia já é uma história meio polêmica, porque com esse mimimi que fica de a mulher não tem papel na igreja, não é assim, gente.
A mulher, eu ouso dizer, isso é o filósofo que eu estudei, que se não fosse pelas mulheres não existiria igreja. Porque para e pensa, Cristo que fundou a igreja, se não fosse pelo sim de Maria, ele viria de outra forma. A igreja talvez não existiria dessa forma que a gente conhece hoje. Então o sim de Maria, o sim de uma mulher, fundamentou toda a história da redenção da humanidade. E quantas vezes não foi as nossas mães, as nossas vós, as nossas tias que nos encaminharam para Cristo? Comigo, a minha história é assim. Quem me enviou, quem me trouxe para a igreja foi minha bisavó. Ela que começou a guiar o meu caminho para a igreja, quando eu era criancinha. E isso é uma coisa que veio de uma mulher. Se vocês forem ver, as mulheres são muito mais feitas que os homens. A Deus. Você pode ver que a maioria dos fiéis das paróquias são mulheres. E não é porque mulher não tem nada para fazer, não. É porque mulher é aquela pessoa que pode ter tudo para fazer, mas que consegue tirar um tempinho para Deus. Aquelas pessoas que estão ali varrendo, mas que dá horário da missa na Canção Nova, vão assistir a missa na Canção Nova. E isso é uma coisa das mulheres. Vocês podem ver que é muito mais mulher nas paróquias do que homens. E isso eu vivencio nas paróquias que eu trabalhei. E elas servem muito mais do que os homens. Como é difícil achar catequista homem na paróquia. Isso é muito difícil nas paróquias hoje em dia. Catequista homem. Ministro da Eucaristia, cada vez mais ministro. Além disso, quer coisa mais clara que a hostiária? A hostiária era uma função dos hostiários. Os hostiários, aqueles que carregavam as chaves. Eles eram uma ordem sacerdócio, uma ordem menor. E hoje em dia é hostiária, na maioria das paróquias. Algumas paróquias ainda existe sacristão e hostiária. E vamos lá. Vocês podem estar explicando como é que forma um padre. Eu vou enviar 2 vídeos, agora lembrei de outro vídeo que é muito engraçado. Os vídeos que eu vou enviar, eles são de vida do seminário. Como eu disse, eu sou um seminarista, estou me formando para ser padre. Há 2 formas diferentes para se formar padre. Mas antes de abordar elas, eu vou dizer como forma um diácono permanente. Há 2 tipos de diácono. O diácono permanente, que são os casados, e os diáconos transitórios, que são aqueles que vão ficar um período sendo diácono e depois já vão ser ordenado padre, que é o caso dos seminaristas. Depois eu vou falar mais desses. O diácono permanente tem no Código de Direito Canônico, no ensinamento da igreja, na lei da igreja, se vocês forem pegar lá, um diácono, quando a esposa morre, se ele não tiver mais que cuidar dos filhos, não tiver mais responsabilidade pelos filhos, quando os filhos forem maior de idade, ele pode ser ordenado padre, sem nenhum problema. Ainda assim, ele foi diácono permanente, né? Aqui na Diocese de Jundiaí, na minha diocese, tem um padre, ele tem 25 anos de padre, mas tem 90 anos de idade. Ele é um padre novinho. 25 anos de padre, mas tem 90 anos de idade. E tem, acho que, 9 filhos. É engraçado que cada domingo um filho dele vai levar ele para almoçar em um lugar. E você vê, é estranho um padre com filhos. É difícil entender isso às vezes, quando a primeira vez que você vê isso. Mas ele foi diácono. Ele vive para a igreja de dia como padre, mas ele foi diácono. Agora, vamos lá. Formação de um padre mesmo como acontece. Há 2 formas diferentes. Há os padres diocesanos, os padres seculares, que é o que eu estou me formando, e há os padres religiosos. Os padres religiosos, eles se formam dentro de um carisma. Todo mundo conhece os franciscanos, por exemplo. Aqueles carinhas que vivem no meio dos pobres com hábitos marrons, no meio dos pobres. Eles são freis. Mas um frei, se ele desejar e se for chamado dele, ele pode ser padre também. Não, nem todo frei é padre, mas ele pode ser padre. Há também monges beneditinos, por exemplo. Para quem é da arquidiocese, todo mundo conhece ali na 25 de março o Mosteiro Beneditino. O Mosteiro de São Bento. Ali, a maioria deles ali são padres, mas são monges. E eles têm uma vida diferente, eles vivem em comunidade. Eles vivem uma doação diferente ao povo de Deus, com carismas específicos, voltados para coisas específicas. Para o pobre, para o estudo, para o gerenciamento de faculdade, para administrar a escola. E isso, cada carisma tem o seu. E eles levam mais tempo a ser formados por causa do carisma deles. O padre diocesano, ele já tem um outro foco. O padre diocesano, o padre secular, é aquele padre que foi feito para cuidar do povo de Deus.
A formação dele é voltada para isso. Tanto que o padre diocesano, ele dificilmente vai mudar de diocese. Por exemplo, eu sou da diocese de Jundiaí. Eu vou passar a minha vida inteira aqui na diocese de Jundiaí servindo as 11 cidades da minha diocese. Vou mudar várias vezes, mas vou passar aqui, na diocese de Jundiaí. Às vezes escolhe o chamado para ser bispo, às vezes recebe o chamado para ser bispo, aí muda de diocese. Ou às vezes, por algum motivo, pede para mudar de diocese. Isso acontece. Aí muda de diocese. Mas geralmente é o padre diocesano, aquele padre da paróquia. Eu não sei como é a realidade de cada paróquia de cada um de vocês, mas geralmente o padre diocesano, ele é um padre formado ali em diocese. Um padre formado ali, retirado de alguma paróquia perto de vocês. Às vezes vem de longe. Por exemplo, na minha turma, Felipe lembra o caso do Regiano, que ele vem lá de Pernambuco. Ele veio para cá, descobriu a vocação aqui, está fazendo o processo vocacional aqui, de formação aqui. Então, vem de longe, mas ele serve a diocese de Jundiaí. E como funciona essa formação? Eu vou enviar um vídeo para vocês do Vale a Pena, Vale a Vida. Recomendo muito o canal Santa Carona, que é um canal do YouTube que os caras são demais. Os irmãos ali, eles são leigos, como vocês. Inclusive, o único seminarista deles, que era seminarista, saiu do seminário. Mas ali, eles são leigos, eles fizeram um vídeo, na época que esse seminarista estava no seminário, um vídeo no mês de agosto ali sobre vocações, sobre a formação do seminário. Aquilo lá explica direitinho. Claro que cada diocese tem algumas mudanças pequenininhas. Roupa, aula, coisas pequenininhas assim que não vale a pena abordar. Mas o seminário funciona assim. Você faz um processo de acompanhamento vocacional durante algum tempo, e daí você é convidado para entrar no seminário. Tá ficando raro isso, seminários menores, que você entra como menor de idade. Isso é bem raro hoje em dia. Não sei se acho que no Arquidiocese não tem mais também. Na Diocese de Jundiaí não tem seminário menor. Então, na Diocese de Jundiaí, você tem que terminar o ensino médio para poder entrar para o seminário. Você entrou no seminário, você faz 1 ano de preparação, nesse 1 ano que você é chamado de ano propedêutico, e lá você vai ter diversas disciplinas, diversas coisas para aprender, e você vai sendo iniciado de como é a vivência do seminário, de como é a vida de pastoral, como é a vida de igreja. Então, um ano mais calmo, pouquinho ainda. Depois você entra para filosofia, que todo mundo chama de purgatório, porque é fogo, é a fase mais difícil do seminário, a maioria das vezes, porque é uma fase de aridez. Se você não for uma pessoa, se não tiver uma fé enraizada profundamente ali, você cai facinho na filosofia. Muitos caem nessa racionalismo parte. extremo, muitos caem de só acreditar no que você vê e esquece da fé. Então a filosofia é um tempo difícil, porém é necessário, porque a filosofia é algo que a igreja ajudou a fundamentar e é algo que fundamenta a nossa fé, é a parte racional da nossa fé. O Felipe aí é um pós-mestrado em filosofia, um pós-graduado em filosofia, e eu só fiz a faculdade de filosofia, me formei, peguei o diploma e saí mesmo, porque faz parte do processo formativo. Essa etapa, esses 3 anos, dentro do seminário nós chamamos de discipulado, que é o momento que nós somos discípulos de Cristo. Terminou isso, nós entramos para a faculdade de teologia. No caso da Diocese de Jundiaí, nós fazemos teologia na Lapa, aí em São Paulo, na faculdade Pio XI. E nesse tempo de teologia, nós somos chamados de configurandos. Nós estamos na etapa da configuração. E essa etapa da configuração demora 4 anos. Depois disso, nós somos enviados em missão, ao menos na Diocese de Jundiaí a gente faz isso, enviados para missão, 6 meses de missão, volta, 6 meses de diácono e é ordenado, padre. E isso é um processo longo. Demora de 9 a 10 anos, geralmente, a formação de padre. Sempre quando eu falo isso, a pessoa vira e fala, é mais que médico. É mais que médico, às vezes. São 2 faculdades, mais formação espiritual, mais formações internas. Então, um tempo de intenso estudo, intensa oração. Porém, as pessoas ficam às vezes pensando que a gente é meio vive ali. É só homem, cada um tem a sua vida, cada um tem seu pensamento, cada um tem seu modo de ser, que vive ali no cotidiano. Agora com a pandemia, então, no seminário a gente não está indo para a faculdade em São Paulo. Então a gente acorda no seminário, dorme no seminário, almoça no seminário, e é sempre com os mesmos irmãos, com os mesmos reitores,
E a gente vive aquele universo ali, aquela vida de formação. As pessoas podem pensar, nossa, deve ser tedioso, mas não é. Vou relatar uma coisa aqui, acho que não sei se o Felipe viu. Na Diocese de Jundiaí, um dia antes de eu fazer aniversário, dia 17 de abril, a gente fez a nossa primeira Copa de Pebolim, interna do seminário. Nós estávamos isolados lá, porque foi uma época que a igreja teve que fechar, então nós ficamos no seminário, e nós fizemos uma Copa de Pebolim interna. Gente, foi uma diversão o dia inteiro. Você vê os reitores, os padres, que a gente tem padres que acompanham a gente, né? Os padres dando risada, se divertindo, é um outro universo. É um outro modo de você ver a vida. Eu não sei aqui. Aqui tem o Pablo e tem o Diogo. Não sei se são casados ou não, mas se forem um dia para o seminário, se decidirem ser padres, vocês vão ver essa dimensão da vida fraterna. E no seminário e a formação do padre, a gente divide em 5 partes, que é a dimensão humana, a dimensão intelectual, a dimensão espiritual, a dimensão pastoral e a dimensão comunitária. Cada um fala a mesma coisa. Fala do que específico deles. E a gente tem, dentro do seminário, direção espiritual, nós somos acompanhados por um padre específico, confissão, nós temos missa diária, nós temos adoração, nós temos terço, nós temos momentos de esporte, nós temos momentos de estudo, nós temos faculdade. Se for passar aqui, a gente vai ficar 1 hora só falando do que a gente tem no seminário, né? E esses longos anos de formação, a gente faz o que nós chamamos de estágio pastoral. Aos finais de semana, a gente não fica no seminário, a gente é enviado para alguma paróquia. A cada 2 anos a gente troca de paróquia, mas nessa paróquia a gente exerce funções de auxílio ao pároco. Então a gente ajuda na catequese. O que eu estou fazendo aqui com vocês, geralmente, fora da pandemia, eu faria na minha paróquia de pastoral. Que graças a Deus, nesse tempo, ano passado a gente ficou o ano inteiro em casa, a gente não ficou no seminário. Então esse foi providência divina. Que a minha paróquia de pastoral é uma paróquia vizinha da minha região aqui. É outra cidade, mas dá 15 minutos. Então, para mim, foi uma providência divina ano passado. Que eu ia e voltava rapidinho. E a gente faz diversas coisas. Auxilia nas missas, ajuda na liturgia, e serve. E já vai exercendo o que o padre faz. Não podemos celebrar a missa, podemos celebração da palavra, mas não podemos celebrar a missa, não podemos fazer confissão, mas nós fazemos diversas coisas ali que ajudam o padre. Isso ajuda muito o padre. O padre ter um seminarista, às vezes é uma graça, porque eu vejo o padre que eu trabalhei, quanto que eu estando na paróquia, ele fica mais calmo, no sentido de sossegado, porque não tá sozinho, porque tem um companheiro, aí a gente assiste filme junto. Sexta-feira à noite, às vezes eu chegava sexta-feira à noite na pastoral, quando eu ia de sexta-feira à noite, a gente assistia filme, a gente partilhava história, a gente conversava. Sempre foi algo bem assim. E isso é uma coisa muito boa pra gente. Vamos para o assunto polêmico agora. Vamos parar de falar coisa boa, vamos falar de assunto polêmico. Polêmicas. Comecei a falar sobre a questão da castidade. A castidade. A castidade é um problema muito grande hoje em dia. Não é porque o povo não sabe guardar a castidade. É porque o povo está só em problema, como eu disse. Porém, a castidade não é uma coisa do padre. A castidade é uma coisa de todo ser humano, homem e mulher. O celibato é do padre. O que é o celibato? O celibato é o voto. Eu faço voto de celibato. Nunca vou ter sexo. Nunca vou fazer sexo. Nunca vou ter uma mulher. Nunca vou fazer isso. Isso é o voto de celibato. E dentro do voto de celibato está a castidade. Mas a castidade é a outra dos leigos. Um exemplo bem claro. Não sei quem aqui é casado e quem não é. Mas quem trabalha com empresas, quem é executivo, tanto homem quanto mulher, fica 1 mês fora. É casado e fica 1 mês fora. Durante aquele 1 mês, aquele homem vai ter que, ou aquela mulher vai ter que ficar casto. Vai ter que manter sua castidade. Tanto mentalmente, como fisicamente, como espiritualmente. Isso é uma coisa da humanidade. O homem precisa saber se controlar. Porque se a gente não souber se controlar, a gente é animal. Animal que não se controla. Dá um pedaço de torresmo pro cachorro pra você ver. O cachorro devora. Aí que tá. Uma coisa que eu pedi pro Santa Carona, tava ouvindo um áudio hoje sobre do Santa Carona. Você prefere ser um príncipe comendo com toda a formalidade do mundo, sendo cuidadoso, limpando a boca, ou você prefere ser um glutão que vai enfiando tudo pelas goelas e não vê nada? Ou um animal, o outro é um ser humano. Isso no sentido de comida, mas a castidade é nesse sentido.
Você é casto, todo homem tem que ser casto, buscar a castidade. E isso é em todas as dimensões da vida, é a pureza do homem, buscar ser casto. É fácil, não é fácil nem para homem nem para mulher, gente. Não é fácil. Por isso que nós buscamos a castidade, mas tem muitos padres que caem, tem muitos leigos que caem. O problema é, você quer ver uma coisa, você quer algo tirar você do foco, é ver uma mancha de chocolate no avental branco. É isso que acontece quando o padre cai. O padre não pode ter o avental sujo, mas quando o avental tá sujo, o avental é branco, o chocolate é marrom. Todo mundo vai ver aquela sujeira. O mundo inteiro vai comentar. Porém, o padre cai. Às vezes, ele cai de modo delituoso, quando é crime. Pedofilia, estupro, aí sim é coisa pesada. Às vezes o padre cai sozinho, às vezes o padre cai com uma mulher. E isso é complicado mesmo de se abordar. Mas é um assunto que a igreja evita falar para não dar muito, porque a mídia, como o Felipe bem explicitou, a mídia transforma em outra coisa. A mídia transforma em outra coisa. Tem a parte criminosa mesmo. Tem. Isso não podemos negar. Mas tem também as penas para os padres. Você acha que fica impune? Fica não. Às vezes, o padre, ele além de perder o sacerdócio, perder o poder de administrar o sacerdócio, administrar missa, sacramentos e tudo mais, ele é levado para a justiça. Isso a igreja abre. Quando há um processo de suspeita de pedofilia ou estupro de um padre, a igreja leva para a justiça. A igreja não deixa quieto. Por muito tempo se escondeu, mas hoje em dia a igreja não deixa quieto, não. Porque hoje em dia o Papa Francisco fez umas mudanças no Código de Direito Canônico que todo mundo acha o Papa Francisco bonitinho, fofinho, calminho, mas as mudanças que ele fez ali bate de frente. Se um padre hoje comete um ato de delito, um crime, independente se for coisa sexual ou não, mas se ele comete um crime e confessa isso pro diretor espiritual dele, o diretor espiritual dele tem que incentivar ele a confessar pela justiça. E se não confessar pela justiça, a justiça vier procurar o diretor espiritual tem dever de abrir para a justiça, no caso de padre. Tem dever de abrir a justiça. Porque o Papa Francisco fez isso, gente. O Papa Francisco bonitinho, calminho, ele que fez isso. Então são coisas que fazem parte da vida do sacerdócio. O sacerdote diocesano, ele tem que prometer a obediência e a castidade para o bispo. O religioso tem que prometer também a pobreza. E daí são os 3 votos evangélicos: pobreza, obediência e castidade. O diocesano não. O diocesano pode ser rico, mas também tem que ter bom senso, né? Não pode ser... Tem padre que tem Range Rover e que tem patina de ouro, né? Também tem que ter bom senso, né? Aí a caridade evangélica tem que tocar o coração do padre. O padre diocesano, ele tem essa missão a mais, que ele tem que saber se conter também na questão do dinheiro, porque além dele ter a ajuda de custo próprio do padre, ele também tenha o dinheiro da paróquia, que ele tem que administrar. Então, a missão do padre não é simples, gente. O Paulo perguntou ali sobre acordar o padre de madrugada para administrar a unção dos enfermos. Tem que acordar mesmo. Mas não é só isso. O padre administra a paróquia, o padre atende confissão, o padre celebra a missa. Na pandemia, onde faço pastoral, teve dia que o padre celebrou 5 missas em um dia só. Mas tem padre que celebrou muito mais nesse tempo de pandemia, em um dia só. E isso é se doar pelos fiéis. Eles se doam em tudo quanto é sentido. Administrando o dinheiro é um modo de doar, atendendo os fiéis é um modo de doar, indo visitar os enfermos é um modo de doar, fazer exéquias é um modo de doar, celebrar a missa é o maior modo de se doar pelos fiéis. E aí que se encontra o cerne do sacerdócio, que daí eu já quero encerrar com vocês. Tem um livro que chama Sacerdote Não Se Pertence, de um bispo americano. Se vocês forem procurar na internet, tem algumas aulas quando ele era vivo que ele dava. Bem antigo as imagens. Fulton Sheen, Dom Fulton Sheen. E ele fala nesse livro que o sacerdote, ele é sacerdote e ele é cordeiro. Assim como Cristo foi. Ele é sacerdote e ele é vítima. Porque se você acha que o sacerdote vai ter descanso, não vai ter.
Vocês viram aí, falei. O sacerdote não vai ter descanso, vai se doar pelos fiéis sempre. Ele vai estar ali. O bom sacerdote. Tem padre que não faz isso? Tem. Não vou falar dos maus, vou falar das coisas boas. Tem padre que não faz isso, mas os que fazem dão um bom exemplo. Vocês podem ter certeza que se um padre dá testemunho bom na paróquia, se ele é um homem de oração, se ele é um homem de santidade, se ele é um homem que se doa, vocações vão começar a surgir nas paróquias. Eu vejo isso pela paróquia que eu trabalho. Desde quando eu tô lá, só desde o começo do ano passado, já surgiu 3 vocações que eu vi. 3 vocações que eu vi. 3 pessoas que querem ser padre. Que eu vi. Mas já tem pessoas que foram enviadas para o seminário de lá. Na minha paróquia, já chegou a ter 6 seminaristas enviados, que eu me lembro já. 6 seminaristas em etapas diferentes da formação. Isso é um sinal de que o padre é bom. Sinais de que o padre é um homem de oração. Um dos. Outro sinal, o povo vai amar o padre. Vai ter aquelas historinhas, aqueles senhorzinhos que vão falar mal? Vai, sempre vai ter. E geralmente são os que mais são próximos do padre. Mas há aqueles que amam o padre. E não amam no sentido de amam de paixão. Amam que vê, olha, aquele homem é um homem de Deus. Tá se gastando, Aquele né? homem é sinal de Deus. Oi? É um homem que tá se gastando, né? E você reconhece isso, sabe? É o homem que inspira a santidade. Na minha diocese de Jundiaí aqui, temos um padre missionário que está na África. E você vê aquele padre se desgastando pelo povo. Isso antes dele ir para a África. Eu vi aquele padre se desgastando pelo povo. Me inspirava. Não foi ele que despertou a minha vocação, mas me inspirava a querer ser mais santo. Me inspirava muitos leigos a querer ser mais santo. E isso é em tudo quanto é paróquia. Ele foi para a África, aí, nossa, os vídeos que ele grava da África, você vê a situação, é de você ter medo. Porque a região onde ele está é a região que quase está chegando ao islamismo já. Os muçulmanos radicais, quase está chegando lá na região dele. E o seminário lá da diocese dele teve que ser fechado. Os seminaristas foram enviados para diversas paróquias. E ele acolheu todo o núcleo de filosofia. Acho que eram 18 ou 10 seminaristas, alguma coisa assim. Todos africanos, que ele ainda não aprendeu a falar 100% a língua, mas todos africanos com costumes diferentes, e ele tendo que cuidar de seminaristas, ele nunca foi reitor na vida. E uma dificuldade que ele passa lá. Sem ter dinheiro, sem ter riqueza, sem ter Wi-Fi. Nossa, é uma dificuldade. E é um padre que se doa. É um padre que está lá, continuamente se doando pelo povo. E a única diferença, tá? A única diferença que há entre um leigo, homem e mulher, e um padre, é que cada um faz uma forma de sacrifício, faz o seu sacrifício de forma diferente. Geralmente, o leigo tem que sacrificar um trabalho, tem que sacrificar, se abnegando de coisas. Quem é mãe, quem é pai, se abnegando de noites de sono, para cuidar dos filhos que choram à noite. E um sacerdote tem que fazer isso com o povo. É uma outra forma parecida, mas outra forma. E isso é uma cooperação mútua, né? O leigo ajuda o padre ajuda o leigo. O padre ele é um diretor espiritual por excelência. Ele tem que guiar seu povo para a santidade, inspirando e guiando. Gente, se eu estiver ofendendo vocês, em 2 sentidos, se eu estiver ofendendo vocês porque o padre de vocês não é assim, me desculpa, não estou falando mal do padre. Ou se eu estiver ofendendo vocês porque eu estou endeusando demais o padre, me desculpa, não é o objetivo. Mas quando a gente fala de sacerdócio, para mim é um pouco mais tocante porque eu estou me formando padre, né? Tecnicamente faltam 3 anos para mim ser padre, então estou quase lá. Inclusive, quando a gente for padre, o Felipe convida vocês para minha ordenação aí, para vocês virem de um dia aí. Vai demorar um pouquinho, mas se vocês quiserem, você. E por último, lembrei de uma coisa. Essas ordens, diaconato, presbiterado e episcopado, antes dela tem as ordens menores, que antigamente era chamado de ordens menores, hoje é chamado de ordens sacras, que são etapas da formação. Primeiro o seminarista é admitido, eu vou receber minha admissão dia 20 de agosto. Quando o seminarista é admitido, oficialmente ele é seminarista pela igreja, assinado lá na cúria, o Marcos é candidato a ser padre. Depois, quando está no 3º ano de teologia, ele recebe o leitorado. Ele pode ler nas missas de túnica, ele pode exercer algumas outras funções. No outro ano, no último ano de teologia, ele recebe o grau de acolitado.
que ele pode ser acólito instituído. Antigamente, os acólitos que vocês veem na paróquia eram acólitos instituídos. A maioria acionava padre. Hoje em dia são acólitos não instituídos e acólitos instituídos que são os que vão ser padres. Então, ano que vem eu recebo o leitorado, no ano acolitado, depois já recebo o diaconato, se Deus quiser. E aí a gente vai fazendo a nossa caminhada rumo ao sacerdócio. Quando o padre é ordenado, vou falar isso... Marina, você já é mãe, Marina? Não? Ela vai chorar. Não sou mãe, não. Não sei se tem alguma mãe aqui. Vai que... Tem, a Mônica. Minha mãe... A Mônica, então a Mônica... Vai que a Mônica tem um filho menino e o filho quer ser pai. Um dia. Quando o padre é ordenado, tem um momento da oração ali que está no texto que eu coloquei para vocês, uma parte da oração. O bispo faz uma oração bem demorada, o Dom Vicente ainda faz cantando. Uma oração bem demorada, e nessa oração ele impõe o óleo do crisma na mão do sacerdote. Mas derrama mesmo, fica uma lambuzeira. Tanto que o bispo até coloca uma toalha embaixo dele para não sujar. E aquele óleo do crisma, e após derramar, o bispo amarra com um tecido compridão, que chama monustérgio. Aquele tecido, o padre fica com a mão amarrada, aí quando o bispo termina a oração, o padre vira para sua mãe, para a mãe do padre, e a mãe desamarra aquele tecido, e ela é a primeira a beijar as mãos do padre. E o padre, a primeira bênção do padre vai para a mãe. E depois o padre abençoa todo o povo, no meio da missa mesmo. E aquele paninho, minha mãe sempre chora. Não sei se ela tá chorando atrás da porta. Mas minha mãe sempre chora quando ela... Aquele paninho, quando a pessoa recebe, a mãe recebe, ela guarda aquele paninho. E quando a mãe é enterrada, aquele paninho é enterrado com ela. A história mística, a história espiritual que diz é que quando a mãe chega no céu, Deus vai perguntar, vai falar pra mãe assim: eu entreguei o meu filho por você. Ele morreu na cruz por você. E você, o que você deu por mim? Aí a mãe vai entregar o paninho espiritual para Deus e falar: eu entreguei o meu filho também. E daí ela vai entrar ao céu. É uma história espiritual. Então quem é mãe de padre, ó como é importante ser mulher. Pai de padre não tem isso não, é mãe de padre mesmo. As minhas primas estão competindo já. Elas falaram que vou cortar um pedacinho do pano para enterrar junto. Nada disso, é pra mãe. Então, mas essas coisas assim. O Felipe conheceu as minhas primas. As japonesas, Felipe. E isso é uma graça que só uma mãe tem. Então, faz parte do sacerdote contar com a sua mãe. Dom São João Bosco, a mãe dele era mãe do seminário, né? Ele levou a mãe dele para fundar os salesianos para ser a mãe do povo também. Então ele era o pai dos meninos ali que se formavam padres e ela era a mãe. Então ela cuidava deles. No seminário a gente não tem... a gente tem muitas mulheres que auxiliam no seminário, as cozinheiras, as mulheres que lavam roupa, que às vezes são mães pra gente lá no dia a dia, mas cada um tem uma mãe especial também que cuida da gente, né? Mãe de oração, muitas irmãs intercedem por nós. Não sei aqui, eu falei só de padre. As religiosas, as irmãs, as freiras, não entram no grau da ordem. Elas não recebem o grau da ordem. Porém, elas são consagradas ao matrimônio espiritual, que é muito maior do que qualquer coisa que a gente vê. Santa Catarina de Sena tem um momento da vida dela que ela faz o matrimônio espiritual, literalmente. Espiritualmente, ela casa com Cristo. Espiritualmente. E ela era uma irmã religiosa. Acho que chegou a ser uma religiosa, não lembro direito. Mas as irmãs religiosas são sempre ali intercedendo por gente. Sempre quando a gente tem um retiro especial, a gente sempre prefere fazer em um lugar que quem administra são as irmãs religiosas. Além da comida ser boa, elas também são ótimas para intercessão. Então, nossa, o primeiro retiro que eu fiz no seminário, as irmãs elas falaram que elas nunca viram aquela casa tão silenciosa, porque a gente estava no comecinho da caminhada, era mais silenciosos, né? Mas as irmãs, elas ficaram constrangidas porque elas estavam com dificuldade para fazer silêncio. E o quanto que elas intercederam pra gente aqueles 3 dias de retiro que a gente fez. Nossa, elas são grandes mães pra gente também. Então, como diz Cristo, como Cristo diz, a minha mãe e minha irmã, meus irmãos são aqueles que fazem a minha vontade, né? Então vocês são esse povo que intercede. Homens também agora. Temos 5 minutos de chamada, gente. Então, vamos abro encerrar. para dúvidas. Só para falar uma coisa sobre o celibato, diz um concílio que aquele que diz que o estado matrimonial é melhor que o estado de virgindade ou consagração a Deus, que seja considerado anátema. Sabe o que isso significa? Que o estado
Herege. Ou seja, o estado que o Marcos está se consagrando, dos padres, de todos aqueles que são celibatários consagrados, é acima do nosso de leigo. Né? Que eles estão numa vida mais perfeita espiritualmente que a nossa. Porque diz São Tomás de Aquino, aqui eu estou lendo aqui a Suma Teológica, que a vida consagrada se dá pelo bem contemplativo. O bem contemplativo é o bem da alma. E o casamento é o bem do corpo, o bem da criação. Logo, se a alma é mais importante que o corpo, então mais importante é a vida contemplativa do que a vida do leigo, né? Então, e eles estão vivendo uma antecipação daquilo que vai ser o céu, porque o céu não vai ter casamento, né? O céu não vai ter matrimônio, o único matrimônio vai ser da nossa alma com Deus, né? Então nós seremos solteiros no céu, celibatários no céu. Então o Marcos já tá antecipando, né? Ele já está antecipando aqui na Terra aquilo que a gente vai viver eternamente lá no céu. Se nós chegarmos até lá, né, gente? A gente se converter. E se não fosse por casais, se não fosse por um casal, eu não teria nascido e não seria padre. Então, isso aí, agora os casais. 4 minutos para a chamada encerrar. Dúvidas? 3. Ô, glória. Fala, é rápido. Uma dúvida rápida, assim. Eu queria saber como é que faz para se tornar bispo, né? E qual que é o limite para entrar, para virar presbítero também? Não tem limite para ser padre. Não tem limite de idade. Tem que ser solteiro, tem que ser batizado, crismado, mas você pode entrar com 50 anos e faz um processo diferente às vezes, mas é padre. No caso dos bispos, é enviada uma carta, os bispos se reúnem em conselho, os bispos da região episcopal, no caso do Brasil, se reúnem em conselho e às vezes é apresentado padres das dioceses. E daí esses padres, eles são discutidos ali, e daí eles enviam uma carta para os padres e para alguns leigos da diocese do padre em questão, escondido do padre. O padre não sabe de nada que está sendo candidato para ser bispo. E daí essas cartas, as pessoas respondem as perguntas das cartas, é enviado de volta, eles analisam as cartas, vê se é realmente um bom candidato para ser bispo, e depois ele recebe o convite para ser bispo. Aí ele aceita ou não. Lembrando que tem voto de obediência, né? Então, às vezes, é intimado para ser bispo, aí tem que obedecer. Mas aí ele aceitando para ser bispo, os bispos se reúnem em uma missa, e daí os bispos ordenam esse bispo. Tem que ter, acho que, mais de um bispo, não lembro direito. Tem que ter mais de um bispo para ordenar um outro bispo. Não lembro direito. O bispo, ele é Obrigado, viu, o bispo, ele é escolhido no meio dos padres. Entendeu? Mais alguma dúvida, gente? 2 minutos. Marina, Mônica. Eu tenho muitas dúvidas. E agora, gente? Quer iniciar outra videochamada? Então vamos fazer assim. Não vou iniciar outra videochamada. Eu vou te colocar. Quem tiver dúvidas, gravem áudios para mim. E eu vou colocar em contato com o Marcos, pode ser? Por causa do horário, eu não vou. Eu vou enviar os vídeos pro Felipe, então, e os. Isso. Foi um prazer estar com vocês. Oficialmente eu estou interrompendo.